Papo de Criminalista. Eu e o grande professor Mauro Otávio Nassif, meu amigo. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Mauro, júri. Olha, é o seguinte, você vai começar contando, inclusive você teve uma grande vitória do júri há pouco tempo atrás, inclusive com assistente da acusação. Então podemos fazer um fluxograma do começo do plenário para o final. Como é que foi? O que mais me impressiona, Mauro, são as pessoas envolvidas no júri, a partir do juiz-presidente até advogados também, desconhecimento total do que estão fazendo. Não sabem fazer júri, não sabem o que pode, não sabem o que não pode. É impressionante, Mauro, eu fico abismado. E pessoas com décadas até de exercício da profissão e fazem bobagem, Mauro. É incrível. Esse seu caso que você ganhou, você poderia contar como foi o começo? Não, o começo. Como está ainda em grau de recurso, eu prefiro, vamos falar de uma maneira genérica. Ah, você não quer contar esse caso? Esse caso não, vamos falar de uma maneira Porque genérica. teve apelação? Tem apelação. Tá. Então você veja. Então vamos lá. Sorteio jurado. Tá. O advogado quer fazer pergunta para o jurado para saber quem é o jurado. Pode fazer. Doutor, não há previsão legal. Aonde está escrito isso no código que Tá pode? no Código de não pode. Processo Penal. Não podia. Não podia. Mas eu conversei muito com o doutor Rui Stocco. Você conhece? Sim, né? eu estou. É um dos autores da lei. Hoje em dia pode. Há uma diferença. A nova lei do júri. Pode. A única coisa que há diferença é se a pergunta para o jurado tem que ser por intermédio do juiz ou não. Mas pode perguntar a profissão do jurado, pode perguntar... Não permitem, Mauro. É uma confusão. Não permite, que não tem previsão legal, não pode... É nulo, não é sabe nulo o que está julgamento. fazendo. É nulo julgamento. Muito bem. É que tem que provar o prejuízo. Forma o conselho de sentença, Mauro. Tá. Réu algemado. É. Ah, doutor, vai ficar algemado. Mas vai ficar algemado por quê? Não, porque ele é perigoso. Sim, qual é o perigo? Não, doutor, é perigoso. E muitas vezes não há PM suficientes. Mentira. Tem Mentira. PM à vontade. Outra coisa, o advogado do réu algemado não protesta. Não protesta. Não faz consignar nos autos. Não sabe o que está fazendo. Agora veja bem, Mário. Nesse nosso programa, nesse nosso fluxograma, nós somos formadores de opinião. Muito bem. Então, nesse fluxograma do júri, do plenário do júri, eu quero que você diga para os nossos internautas o seguinte: o que você entende como importante nessa questão da lógica do júri? Como que o advogado deve se comportar ao expor a tese? Antes de expor a tese, vamos lá. Ele começa se impondo, e isso aparece para o jurado, a demonstração de conhecimento técnico do que vai acontecer no júri. E não ter medo de enfrentar o juiz e enfrentar o Ministério Público. Por exemplo, inquirição de testemunhas. É uma coisa importantíssima. O réu tem que ficar virado aliás, as testemunhas têm que ficar viradas para os jurados. O advogado deve se posicionar diante dos jurados. Agora, uma coisa que eu acho muito delicado, testemunha de plenário da defesa. Se não for uma testemunha bomba, como você disse, chave, que vai mudar a história do processo, não leve. Porque essas pessoas não são profissionais para responder perguntas. Elas não são profissionais de responder perguntas. E quem vai fazer a pergunta é profissional em perguntar. Então, se essa testemunha já prestou depoimento nos autos, já tem uma tese levantada nesses depoimentos favorável à defesa, para que vai levá-la em plenário, sabendo que o Ministério Público e às vezes a própria acusação vai massacrar? Outra coisa, tem juiz que ainda não abandonou o sistema presidencialista, estão agarrados a unhas e dentes àquele sistema, não faz o cross-examination. Então fica fazendo pergunta para sustentar a acusação, não a defesa. Se ele pegasse as alegações finais, as razões recursais e fizesse perguntas em cima, até dar uma balançada, né? Uma equilibrada na balança. Mas não fazem isso, sustentam a acusação. O advogado não fala nada.
Tem que gritar, tem que falar que está errado, consignar, não concordo, Vossa Excelência não está fazendo com cross-examination, Vossa Excelência está fazendo o papel do Ministério Público. Ah, mas o juiz vai ficar bravo. Dois problemas, dois trabalhos, o de ficar e o de desficar. É isso. Porque se você não tem nulidade para levantar, aí está nulo isso. Agora, Mário, eu quero fazer uma pergunta para você, dentro desse fluxograma. É o seguinte, eu quero saber, na sua opinião, como é que, por que você não gosta? Nós somos formadores de opinião. Por que você não gosta de trabalhar em conjunto com 2 ou 3 colegas? Por quê? É um jeito meu de trabalhar assim. Eu não consigo trabalhar, dividir. Eu tenho uma lógica de raciocínio que eu não gosto de quebrar. Então eu gosto de falar desde a parte de mérito, a parte processual e encerrar. Até fica mais simpático para o jurado. Você chega no tribunal do júri, está lá o promotor de justiça com 3, 4 assistentes da acusação. E você está sozinho. Isso até usa como argumento. Eles precisam de 10 para acusar. E nós, a razão está do nosso lado, nós não precisamos de um só para sustentar, está bom. Eu não consigo dividir a tribuna. Converso com os colegas, o pessoal do escritório. Troco ideias. Troco ideias, mas a responsabilidade da sustentação é minha. Agora eu quero falar. É o seguinte, como nós somos formadores de opinião, eu tenho visto muitos colegas que não sabem exatamente o tempo do julgamento pelo júri, pelo advogado. Então, rapidamente, eu gostaria, Marinho, você me permite? Obrigado. Eu gostaria que vocês anotassem, por favor, papel na mão, caneta na mão. Não pode errar. Quando for um réu só, o promotor tem 1h30 para acusar, o advogado 1h30 para defender, depois o promotor, se houver a réplica, tem mais 1 hora, e o defensor mais 1 hora. Se forem 2 réus ou mais de 2 réus, como o caso do casal Nardoni, que é o exemplo clássico, o promotor tem 2h30 para acusar, o advogado 2h30, a réplica 2 horas e o advogado mais 2 horas de tréplica. Anotem isto. E o Marinho entende que esse tempo pode até ser aumentado, não é isso, Marinho? Sim, não é que eu entendo que pode. Ele deve ser aumentado por uma questão de paridade de armas. A acusação é um bloco só, uma coisa monolítica. Pum! Vai fazer a acusação. 1, 2, 3, 4 réus, cada um com uma tese diferente, porque a participação de cada um é diferente num crime de homicídio, ou seja, qualquer crime afeta ao tribunal do júri. Então fica prejudicada a defesa. O advogado tem 15 minutos para fazer uma defesa de um processo de 30, 40 volumes. Isso não tem sentido. O que você sugere para o internauta? Quando há um júri grande, que se faça uma reunião prévia com a acusação e com o juiz do caso, e que se exponha a isso, para que se faça uma composição e que se aumente pelo menos 30 minutos para cada um dos defensores. Depender, no mínimo cada um tenha de 50 minutos a 1 hora, porque abaixo disso é impossível se fazer uma defesa, não tem sentido isso. E se não houver um acordo no dia do júri, quando começar, questão de ordem, requer para o juiz-presidente já sabendo que vai negar e fica consignado. Aliás, o NUT, no Código de Processo Penal comentado dele, ele fala que o juiz tem que ter esse bom senso de aumentar o prazo da defesa sem requerimento das partes, porque a defesa fica efetivamente prejudicada. Então, não precisa aumentar o prazo da acusação, mas o prazo da defesa, até porque nós temos a amplitude da defesa e não a amplitude de acusação. Marinho, outro aspecto importante. A questão, quero saber a sua opinião, também eu dou a minha se for o caso, é que o tempo é muito exíguo. Quero saber a sua opinião sobre a demonstração de vídeos. Tem juiz que são coisas como a leitura de peças. Não tem leitura de peças, doutor. Lógico que tem. Artigo 473, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, tem leitura de peças sim. Tem lá as peças que podem ser lidas e devem ser lidas. A apresentação de vídeos,
todas elas são feitas fora do tempo de defesa. após a instrução, antes da palavra às partes. E a parte que quiser, durante a sua sustentação oral, apresentar algum vídeo, algum outro documento, isso obviamente será descontado do tempo dele. Mas os vídeos podem ser apresentados. Apresenta um vídeo antes de começarem os debates. Muito bem. Eu quero repetir esse vídeo na minha fala. Pode. Aí, pode, mas aí vai descontar. Tudo Antes bem. não desconta, não pode descontar. Eu tenho uma Tem juiz outra... também não entende isso. Eu tenho uma outra Eu estou questão... falando que o juiz não entende isso, porque eu tenho acompanhado, tenho visto acontecer isso em plenário. Eu tenho uma outra questão a tratar com você, Mário, que é a seguinte. Mário, o réu vai ser interrogado em plenário. Em plenário. Qual é a sua opinião sobre se ele deve responder às perguntas do promotor ou não? Cada caso é um caso, Mauro. Cada caso é um caso. Eu entendo o seguinte, que no plenário, dependendo da situação, é melhor que o réu responda às perguntas do seu advogado, até porque se for pelo sistema cross-examination, ele faz as perguntas, e depois ele responde as perguntas dos jurados. Aconselho os advogados a levarem um bloquinho de papel, 7 bloquinhos e 7 canetas, e entrega para os jurados. Senhores jurados, isso aqui para os senhores anotarem as questões importantes do processo e para que os senhores anotem as suas questões para serem endereçadas tanto às testemunhas quanto ao réu. Os senhores podem e devem perguntar para os senhores é que vão julgar. A prova não é para a defesa, não é para a acusação, nem para o juiz-presidente. A prova é para o jurado. Mas você entende que muitas vezes o réu pode se calar às perguntas do promotor? Eu acho que sim. Não precisa responder pergunta do promotor e nem do juiz. Responde pergunta da defesa e perguntas dos jurados, que eles é que vão julgar, eles é que tem que decidir. Mário, explica isso para o jurado antes. Mário, eu quero dar a minha opinião sobre isso. Eu concordo integralmente com você, até porque, Marinho, até porque quando chega a hora do interrogatório do réu, quer um golinho d'água? Obrigado. Esse é o Mauro. Veja você, Mário, veja você. O promotor, ele pode requerer a absolvição do réu. Pode. Estudou e pode requerer. Na hora do interrogatório, se o promotor ainda não se manifestou sobre essa posição absolutória dele, ele quer ferrar o réu. Vai fazer pergunta para absolver? Vai fazer pergunta para absolver? Olha, vou fazer. Quer ferrar o réu. Quero fazer justiça aqui hoje um procurador de justiça aposentado, que foi, na minha opinião, um dos maiores promotores de júri que eu conheci, Paulo Edson Marques. Num caso meu, há 30 anos atrás. Ele fez perguntas ao réu no interrogatório, não podia, ele fez. O juiz-presidente era o Hélio Del Porto, que deixou isso na década de 80. E em razão das respostas dadas pelo réu no interrogatório, ele pediu absolvição de um crime duplamente qualificado. Coisa rara. Mauro, estamos acabando. 15 minutos. Olha, eu achei esse programa muito informativo. Eu também. Muito bom, que nós estamos dando informações. Aqui não é bate-papo furado. Não. Eu quero dizer para os nossos internautas para nos acompanharem também no Instagram, Papo de Criminalista. E no Facebook, Os Criminalistas. Certo, professor? Certo. Papo de Criminalista.